Olá, tudo bem? Neste tópico falaremos um pouquinho sobre alguns autores desse chamado romance urbano, tudo bem? E aí o principal, o expoente, aliás, para muitos, o maior romancista da literatura brasileira. Tá bem, moçada? E é o José de Alencar. O José de Alencar, já posso dizer, ele não só escreve romances urbanos, como ele escreve praticamente todos os tipos de romance. Os romances indianistas, né? Os romances sertanejos, romance histórico, romance urbano. Ele foi um prosador, assim, exímio. O José de Alencar, que nasce no Ceará, se forma em direito, inclusive vai para o campo da política, certo? Se elege 2 vezes deputado estadual do Ceará, chega ao cargo de ministro da Justiça, tá bem? Olha só, veja bem. E aí acaba depois largando por se desentender com o então imperador Dom Pedro II. Certo? Ele acaba morrendo de tuberculose, que aliás era muito comum, certo? Nesse tempo. A gente tem também, por exemplo, Álvares de Azevedo, certo? Que é um grande expoente da nossa geração ultra romântica da poesia, que também morreu de tuberculose. Era uma doença que matava muito, né? Hoje já felizmente já não é tão letal assim quanto foi um dia. E o que o José de Alencar faz é tentar construir um panorama dessa identidade nacional e os tipos humanos das diversas regiões do país. Não à toa, ele escreve romance urbano, ele escreve romance regionalista, que olha para o interior, que olha para o sertanejo, ele escreve um romance indianista, que tenta mostrar esse processo de identidade e formação nacional, pensando nesse nosso passado histórico e na figura do índio. Enfim, talvez por isso ele tenha sido aí o nosso grande romancista, certamente do romantismo, e um dos maiores aí da literatura brasileira. Certo? Então eu pus tentativa de construir um painel do Brasil e seus tipos humanos nas diversas regiões. Em relação aos seus romances urbanos, propriamente dito, nós temos o casamento por interesse, certo? De que ele retrata, e inclusive de que o público gostava bastante, certo? A gente tem a ascensão a qualquer preço e ainda a questão da emancipação feminina, que veja, no século XIX já parecia um tema muito além, né? Já era alguma coisa além do tempo, a questão da emancipação feminina. Nós estamos diante ainda de uma sociedade muito associada ali a valores que são patriarcais, a valores que são machistas. Hoje já é assim, né? Que dirá lá no século XIX. Hoje ainda é assim, melhor dizendo, infelizmente ainda é assim, que dirá lá no século XIX. Bem, então aí, o José de Alencar, nós temos alguns romances urbanos famosos dele, como por exemplo, Lucília, como por exemplo, Senhora, não é isso? Como por exemplo, A Viuvinha, legal? Nós temos ainda o Joaquim Manuel Macedo, que foi o autor lá de A Moreninha, o primeiro romance, tá? Talvez por essa razão que ele seja também um autor importante ser lembrado, o Joaquim Manuel Macedo. E finalmente, nós temos ainda o Manuel Antônio de Almeida. Gente, olhem como é parecido o nome, né? Joaquim Manuel e Manuel Antônio. É muito tipicamente português isso, né? São nomes bem portugueses. O Manuel Antônio de Almeida, ele se notabilizou pelo seu grande romance chamado Memórias de um Sargento de Milícias. E o grande barato desse romance é que, embora seja pertencente ao romantismo, em que nós temos sempre finais felizes, personagens previsíveis, heróis clássicos, não é isso? Idealizados, lá em Memórias de Sargento de Milícias, o que o Manuel Antônio de Almeida faz, na verdade, é se dissociar, digamos assim, se distanciar dessas características, trazendo pra gente o Leonardo, certo? Que é o personagem principal da história, como um fanfarrão, certo? É preguiçoso, não quer saber de estudar, não quer saber de trabalhar, legal? E a gente diz que, inclusive, esse romance ele se insere no romantismo até muito mais pela sua periodização, né? Pelo momento em que ele foi escrito, do que propriamente pelas suas características, legal? Então é importante saber que o Manuel Antônio de Almeida, quando escreve Memórias do Sargento de Milícias, mais se distancia do romantismo do que propriamente se associa a ele. Legal? Então, esses são os 3 autores, com especial, repito, relevância e importância para José de Alencar. Um abraço e até a próxima.